Bom, retomando aqui, esse aqui é o problema, né, envolvendo o torque, né? Então nós temos aqui um suporte. Esse suporte aqui ele suporta, né, um disco homogêneo de massa M e raio R. E é enrolado aqui no diâmetro no diâmetro externo, né, desse disco, é enrolado um fio, né? Um fio sem massa e preso a uma massa M minúscula. Essa massa M é sujeita à ação da gravidade. Então tem uma força mg atuando nessa massa. Se eu não soltar aqui, né, considerando que não tem atrito, né, aqui para o disco rotacionar, o disco vai sofrer um torque, né? Por quê? Porque aqui, devido à presença da massa M, o que tem aqui, né, é uma força de tração aqui, né, que vai puxar o disco e ele então vai começar a rotacionar. Por outro lado, a massa M, se nós olharmos aqui, né, olharmos apenas a massa M, ela vai estar atuando nela, né, ela não vai cair com a aceleração gravitacional. Por quê? Porque aqui vai ter uma tração, né, a mesma em módulo, né, a mesma tração que está acelerando o bloco, né, ou quer dizer, está acelerando o disco, vai estar atuando aqui, né, no sentido de frear, né, a queda da massa. Claro que essa queda ela é fruto, né, resultado da inércia do disco. Só que na hora que a gente observa apenas a massa M, né, olhando ela aqui, né, o que ela percebe é uma força de resistência, né, que está puxando ela para cima, né, uma tração na corda que impede ela de cair com a ação da força gravitacional. Então, ela vai ter uma aceleração um pouco menor que a gravidade. E também, se a gente olhar, focar aqui e observar apenas o disco ele atua nele, né, aqui no diâmetro, no raio dele, né, na superfície dele, atua uma força, que é essa força de tração, que está puxando ele, né, tá puxando ele aqui a partir desse ponto aqui, né, e ele vai então entrar num movimento de rotação, né, vai ser uma rotação acelerada. Bom, aí o que você tem que fazer é aplicar a lei de Newton para os dois sistemas, né? Por exemplo, iniciando aqui para M, né? Para M é o bloco, né? Então o que nós temos aqui? Somatório das forças, né? É igual a MA. Lembrando que se eu usar vetor de um lado, tem que usar do outro também, né? A não ser que eu esteja tratando o caso unidimensional escalar, né? Então, vou escrever aqui explicitamente, né? No caso unidimensional e escalar, ou seja, eu não vou considerar o vetor. Como ele está indo aqui apenas em uma direção, né, eu vou colocar o sinal negativo quando a força aponta contrária ao eixo y e positivo quando aponta no sentido do eixo y. Então, vou colocar aqui, somatório das forças é igual a MA. Quais as forças? Então, nós temos aqui mg, né, menos essa tração, que é fruto, né, é resultado da inércia do disco, né, vai ser igual então a MA. Então aqui a gente já tem uma primeira equação que você vai poder depois utilizar ela posteriormente. Né? Isso aqui é para M. Agora, você pode aplicar a lei de Newton para o disco, né, de massa M, maiúsculo. Como é que é a lei de Newton para o caso angular? O voluntário? Aqui, o que eu tenho no caso angular? Eu vou ter, em vez de uma força, eu vou ter essa força atuando num dado raio, né, no braço da alavanca. Então, eu vou ter
um torque, né? Um torque. Eu vou ter um torque aqui atuando aqui, né? Devido à presença dessa força aqui, né? Dessa tração que puxa ele aqui no diâmetro, né? E o braço da alavanca no qual atua essa força é o raio do disco, né? Então é devido a essa força que vou ter a presença do torque. Então, o equivalente angular para a lei de Newton é, deixa eu escrever, somatório dos torques, né? É igual a I, que é o momento de inércia, vezes alfa, que é a aceleração angular. No caso unidimensional escalar, somatório dos torques é igual a I alfa. Né? Aí o que está torcendo, né, o torque que atua em um sentido, no sentido horário, a gente põe um sinal e, por outro lado, põe outro sinal. Mas no caso aqui só tem um torque, né? Que é devido à presença apenas desta força aqui. E o torque, né? Sendo o torque o vetor torque, né? É dado pelo braço da alavanca R, vetor a força que atua nesse braço da alavanca, R vetor F. Se a gente olhar o desenho aqui, né? A força está para cá e o braço da alavanca está para cá. Então o ângulo aqui é 90 graus. Então seno de 90 é 1, a intensidade, né, dele vai ser R, que é o braço da alavanca, que é o próprio R, né, vezes a força, vezes o seno entre os dois vetores, que é o seno de 90, né, é 1. Então aqui vai ser, né, 1. Então a intensidade do torque é RF, simplesmente. Só que qual que é a força? A força é justamente aqui a tração, né, que está puxando devido à massa que está ali suspensa. Se a gente tiver com ele travado, né, sem deixar ele rotacionar, a tração vai ser igual a mg, em módulo. Né? Mas no caso, quando a gente libera, né, nós vamos ter aqui a aceleração do sistema. Então, no caso, a força, né, F é essa força que a gente estava tratando aqui. Né? Vamos, para não confundir com a força que a gente estava tratando antes, vamos deixar ela aqui como sendo justamente a tração, tá? Que é justamente a força que a gente estava tratando. Então, torque ele tem o módulo dele, né? É RT. Então, eu traço para cá. Vamos colocar aqui, somatório dos torques. Só atua um torque, né? Então, RT é igual a I alfa. Qual que é o momento de inércia do disco homogêneo? Algum voluntário? Pode abrir lá o seu livro, você vai achar lá no livro. Tá? RT, o momento de inércia aqui é quanto é que é? 1/2 dm r quadrado. Esse aqui é o momento de inércia. Só verificar aqui. É isso aí. 1/2 dmr. Vamos fazer passo a passo como você tem que fazer lá na sua prova, né? Você coloca aqui. Onde I é igual a 1/2 dm r quadrado. Aí só aqui a gente vai seguir no outro lado, porque aqui ficou um pouco apertado, né? Então aqui eu vou apagar isso aqui. Então vai ficar
do T é igual a I, que é 1 meio mr², vezes alfa, que é a aceleração angular, né? Uhum. Perfeito, é isso aí. Nós temos aqui uma boa parcela já do problema equacionado, tá? Nós não chegamos ainda na resposta final. Para chegar na resposta final, ainda vai ter que ter algumas etapas, tá? Claro que aqui você já vê claramente, né, que aqui tem o raio, né, aqui tem raio ao quadrado, vai dar para cortar algumas coisas, etc. Mas o que eu chamo a atenção para você é o seguinte: você tem que agora, ó, eu vou escrever aqui, ó, em bom português, tá? Você precisa relacionar, eu vou colocar aqui. Essa aqui é a equação 1, tá? Essa aqui é a equação 2. Tá? Equação 1 com a equação 2. Tá? Aí você diz, ótimo, mas como que eu faço isso? A chave aqui é a aceleração. Aqui você tem a aceleração. Aqui, tá vendo? Que é a aceleração, né? Que vai ser a aceleração que a massa vai ter aqui, né? Caindo. Porque ela não cai com a aceleração da gravidade. Por quê? Porque tem aqui uma tração, né? Aqui está resistindo devido à inércia do disco, que fica opondo uma inércia à queda dela. Então, você efetivamente vai ter essa aceleração aqui. Só que aqui no caso do disco, você tem a aceleração angular, o alfa, tá? Então, aqui você faz isso, ó. Como? Você pergunta, né? Como? Resposta. Professor, Sim? nesse primeiro caso, então, a aceleração tangencial do disco vai ser igual à aceleração de queda? Sim, exatamente, exatamente. Olha, aqui, ó, escrevendo alfa em função de A. Tá? Vírgula. Eu vou escrever aqui, ó, que isso que você falou, sendo A igual a aceleração tangencial do disco. Exatamente. Ou seja, você vai abrir o livro, que eu não vou falar isso para você, senão eu vou fazer todo o problema aqui para você e não é esse o objetivo, tá? Mas você vai procurar ali e você vai encontrar uma relação que relaciona alfa com A. Ou seja, é isso que você comentou. Aqui está o disco, né? Aqui está o disco. Aqui está a massa, né? Que está puxando o disco para ele girar. A aceleração angular, né, devido a essa rotação, ela está para cá. Né? A aceleração angular. Mas, o que você tem que ver é o seguinte, a aceleração aqui da massa m, ela é igual à aceleração tangencial aqui. Eu vou colocar aqui, ó, AT, tá? A aceleração tangencial desse ponto aqui, ou seja, se você colocar, falando em muito detalhe aqui, mas é exatamente isso que você colocou. Se você colocar uma lupa aqui, e ficar medindo a aceleração que esse ponto aqui está tendo, né? É igual à aceleração que está aqui, ou seja, é a mesma aceleração, né? O valor dela. Então é exatamente isso, tá? Você vai relacionar alfa com A, né? E
AT, né? Sendo o A, né, no caso, ele é numericamente igual a essa aceleração tangencial. O que relaciona uma com a outra? É exatamente o raio, né? O raio. Por quê? Porque quando você está rotacionando, você tem aqui uma roda, né? Na aceleração angular, ela é a mesma, porque o quanto o ângulo que varre aqui é o mesmo, né? Em qualquer ponto, em qualquer raio. Então, a aceleração angular é a mesma por disco inteiro. Porém, se você pegar aqui um recorte do disco, né, ao longo do raio, a aceleração tangencial desse ponto, né, desse ponto, desse ponto, desse ponto, é diferente. E o que muda para cada um deles é justamente o raio, né? Então você vai achar uma expressão que relaciona, né, a aceleração tangencial com a aceleração angular. Deixa eu fazer uma pergunta, então. A Sim. aceleração angular é a quantidade, é a variação da velocidade? A aceleração angular é o ângulo, né? Variação do. É o Sim, ângulo mas. é a variação do ângulo. A aceleração angular aqui, ela é dada aqui em radianos, né? Em radianos por segundo ao quadrado. Ou seja, é uma aceleração angular mesmo, né? Ou seja, radiano poderia converter para graus, né? Mas enfim, usa aqui radianos por segundo ao quadrado. É uma aceleração angular. Sim, É eu tava quantos tentando pegar. radianos, né? Essa linha aqui, né? Que é a seção, né? Varre, né, com o passar do tempo. Essa é a aceleração angular. E tem a Certo. aceleração tangencial, que é aquela, se você olhar só, se você colocar uma lupa nesse ponto da seção, ou nesse ponto, né, da seção transversal aqui, você vai ver que aqui a aceleração tangencial desse ponto é maior que desse, né? É maior que desse. Porque o arco aqui que esse ponto aqui, ela varre aqui é maior que esse arco, né? E é maior que esse arco aqui. Então a aceleração tangencial, que seria o análogo da aceleração linear, né, que a gente estava tratando, né, ela se relaciona com a aceleração angular. E o que muda enfim, você consegue relacionar uma com a outra através justamente do raio. Então você vai conseguir fazer isso usando o raio. O livro ensina a fazer isso, né? Se você lê o capítulo com atenção, o livro inclusive faz várias vezes esse tipo de conversão, né, de aceleração tangencial para angular e vice-versa. É lá no capítulo de rotação. E lembrando que nós fizemos isso na nossa aula, né, que está ali no gravado, né, está ali no YouTube, também está feito. Então, eu não vou fazer aqui para você, porque senão eu vou fazer o problema inteiro. Mas você vai escrever então alfa em função de A, e daí você vai substituir aqui, ó, tá? E daí você vai pegar uma equação, no caso aqui a 2, e vai substituir aqui na 1, né? E para daí você vai isolar o A, vai isolar a aceleração e vai achar a resposta. Certo. Ou como você quer o A, né, no caso, o que você vai fazer é isolar o T aqui, né? E substituir nesse aqui. Ou isolar nesse e substituir no outro, né? E isolar o A, que é o que você quer. Mas então, primeiro você tem que escrever aqui o alfa, né? Você escreve ele como um alfa em função de A, da aceleração tangencial. Onde o AT é igual à aceleração de queda do bloco. Porque a aceleração tangencial desse ponto aqui é exatamente igual à aceleração de queda do bloco, né? Porque o fio não está deslizando, né? Eles estão caindo, ele está rotacionando. Exatamente assim.
E daí você faz ou você acha o A, né? E daí a aceleração, daí você elimina ali uma das perguntas do problema. E a segunda pergunta, se eu não me engano, é achar a tração, que é justamente substituir então o A aqui e isolar a tração, né? Ou nessa equação ou nessa aqui, né? E daí você vai conseguir fazer o problema. Então, a chave aqui, ó, é você prestar atenção nisso que está escrito aqui, tá? E daí você diz, como que eu faço isso? É aceleração tangencial com aceleração angular, né? Se você vai ter que revisar lá a nossa aula, ou pegar o livro, né, e abrir o seu livro, e tá ali, tá praticamente feito, né? Enfim, para um outro problema, mas a questão é a mesma, né? Certo. E é isso aí. Daí você fez o problema. Beleza, professor. Certo?